O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhes todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, presentes aqui na igreja, irmãos e irmãs que nos acompanham nessa transmissão aqui da Igreja de São José, nossa alegria em tê-los também rezando conosco o primeiro domingo do tempo da Quaresma. Hoje, nesse domingo, quero ressaltar que iniciamos a Quaresma com o pedido, com o convite que a Igreja faz a viver o tempo propício de oração, de conversão, de mudança. E não é um tempo de proibição, mas um tempo espiritual, um tempo em que voltamos para Deus, nos aproximamos de Deus, nos reconciliamos e assim nos preparamos para que o Cristo renasça em nossos corações, nos preparamos para celebrar a Páscoa. Portanto, esse tempo da Quaresma que iniciamos na quarta-feira de cinzas será um itinerário espiritual que nos conduzirá à Páscoa do Senhor na nossa vida, a transformação, a força, o Espírito dele em nós. E o convite que o tempo da Quaresma faz da oração, da fraternidade, o da esmola, do jejum, no sentido do sacrifício, participando do sacrifício de Cristo, deve ser muito vivo em nossos corações, em nossa vida cristã nesse tempo. Segundo ponto, os textos da liturgia da palavra que nós ouvimos nesse primeiro domingo, que nos coloca diante da dimensão de batizados, nos lembra a nossa missão de batizados, de estar com Jesus e afastar, distanciar daquilo que é empecilho, daquilo que é considerado ou chamado de tentação. A primeira leitura, o Evangelho, nós temos aqui uma
um ensinamento, né, que é astuto, o mal é algo assim, fino, né, refinado. Às vezes a gente pensar, se o mal, existe o mal que é muito tenebroso, né, aquilo que é muito estranho, aquilo que é muito ruim, aquilo que é assustador, né? Nesse sentido, um pouco, né, é pintado, é caricaturado o diabo, né? A caricatura, né, nesse sentido de assustadora. Mas o mal também, às vezes, né, muito sedutor, muito atraente. Então, a realidade da tentação existe. E é interessante a gente observar e nos fortalecer para distanciar das tentações. Mas, tanto a leitura do livro do Gênesis, quanto o Evangelho, mostra, né, que esse mal está, diríamos, né, fora. Está por ali. E Jesus é aquele que vence. E ouvimos na segunda leitura o ensinamento de São Paulo, que Jesus é maior. Onde, ou por um só, ou se teve a queda de um, por um só, por Jesus, e de modo superior, de modo completo, temos a graça, o perdão. Então não é que a gente tem que estar desatentos, né, às tentações, aquilo que nos afasta, que nos impede de amar, de servir, de estar com Deus. Mas é importante que estejamos atentos, sobretudo, à bondade, à misericórdia, à graça, à grandeza de Deus que está sempre diante de nós. E gostaria de destacar quando Jesus fala o último momento do Evangelho, né, em relação à última tentação, a tentação do poder que era proposto a ele, né? E ele vai dizer, não, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele prestarás culto. E aí então o diabo afasta e os anjos aproximam. Santo Agostinho ensina que quando nos distanciamos de Deus, aproximamos do nada, ou ficamos no nada, no vazio. E aqui o Evangelho vai também nos mostrar esse ensinamento. Quando adoramos a Deus, quando prestamos culto a Deus, podemos ter a certeza de que Ele está de braços abertos, nos acolhendo, nos servindo, nos perdoando, nos colocando na sua graça, no seu amor. Então São Paulo, né, mostrando, fala, ó, por um tem o pecado, mas por um tem a graça. E a graça é maior. Nos apeguemos então à graça de Jesus para vencer as tentações. Neste primeiro domingo, Jesus vence as tentações e nos ensina a vencê-las. Vence as tentações e nos convida, nos dá a graça para também vencê-las. Então que possamos estar sempre atentos ao Senhor, para que possamos servi-lo cada vez mais com amor, estando sempre nos braços do amor, da misericórdia, da graça de Jesus e não no caminho das tentações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.